terceiro ano, tudo jóia com vocês? Como vão os estudos? Como foi na prova? Tudo deu certo na prova? Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem depois, tá? No WhatsApp. Hoje nós vamos iniciar os estudos de orações coordenadas. Até semana passada nós vimos as orações subordinadas, que são aquelas que são dependentes umas das outras. Tanto as orações subordinadas quanto as coordenadas, gente, se referem a períodos compostos, ou seja, aqueles períodos que possuem mais de uma oração ou mais de um verbo. As orações coordenadas, elas são independentes, ou seja, elas vivem sozinhas, ali tranquilas, uma não depende da outra. Tá? É por isso que elas são orações consideradas ligadas às outras de mesma natureza sintática, ou seja, elas existem, estão ali juntas porque elas estão ali juntas, mas na verdade elas vivem sozinhas, são independentes. Elas podem ser consideradas assindéticas. Assindéticas são aquelas que não têm conjunção. Por exemplo, acordei, vírgula, levantei, vírgula, escovei os dentes. Acordei, levantei e escovei os dentes. Nós temos 3 verbos, então nós temos 3 orações, ou seja, um período composto por coordenação. São orações coordenadas assindéticas porque não são ligadas por conjunção. Elas são ligadas por vírgulas, tá? Então, a assindética é aquela que não tem conjunção. Vamos lembrar que lá na subordinada, a oração que não tinha conjunção é aquela oração que nós chamamos de principal, tá? Lá na subordinada. Aqui na coordenada, a oração que não tem a conjunção é a oração que nós chamamos de oração coordenada assindética, ok? As coordenadas sindéticas são aquelas que têm conjunção. E elas têm conjunção que geralmente expressam uma ideia. São 5 tipos de orações coordenadas sindéticas: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nós vamos dar um exemplo de cada uma delas. Eu vou dar um exemplo, né? Primeiramente, aí, anotem isso aí, tá, gente? Sindéticas são ligadas por conjunções coordenativas e assindéticas são ligadas sem conjunções. Aconselho também ter anotado esse esqueletinho. Anotem tudo, na verdade, né? As orações coordenadas, gente, vocês vão precisar muito desses conceitos para nossa próxima disciplina, nosso próximo conteúdo é pontuação. Então, se você não entender bem essa questão de oração coordenada e subordinada, vai ser um complicador. Por quê? Porque lá na pontuação você precisa disso aí. Então, as coordenadas sindéticas são aquelas que possuem 5 tipos de coordenadas. Assindéticas, onde não tem a conjunção, sindética, onde tem a conjunção. Primeiro tipo, aditiva. A aditiva são as conjunções que dão ideia de soma, de acréscimo, tá? Quais são elas? Eu coloquei todas elas aí, por favor, anotem. E, nem, mas também, como também, não só, mas ainda, tá bom? Geralmente, esse não só, mas também ficam juntos. Olha só, ele não só estudou, como também, ou mas também estudou, mas também trabalhou. Sendo que esse mas, ele só vai ser adição, só vai ser aditiva nessa conjunção mas também, só vai ser aditiva se estiverem juntos, mas também. Agora, se tiver só o mas sozinho, vai ser adversativa, tá bom? Então, expressa a ideia de soma, olha aí, ó. As pessoas não se mexiam nem falavam. Mesma coisa que falar, as pessoas não se mexiam e não falavam, tá? Então, dá a ideia de soma, nem falavam. A oração coordenada começa na conjunção, termina no verbo. E essa primeira oração aí, que ficou sem classificar, ela é chamada oração coordenada assindética. A segunda, coordenada sindética aditiva, tá bom? Adversativa é só você lembrar de Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo são o quê? São adversários, ou seja, são opostos, né? Então, expressam a ideia de oposição. Quais são as conjunções? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Faltou aí o entretanto. Então, insiram aí o entretanto, tá bom? Exemplo,
A espada vence, mas não convence. Olha aí, o mas apareceu sozinho, ok? Dá ideia de oposição. É a mesma coisa que falar, olha, eu ia à praia, mas está chovendo. Ninguém vai à praia agora, né, gente? Quarentena tem que ficar quietinho em casa. Só um exemplo. Então, mas dá ideia de oposição em relação à oração anterior, tá bom? A alternativa é uma ideia de opção, de alternância. Geralmente a alternativa aparece a conjunção duas vezes. Ou, ora, ora, já, quer, seja. São as conjunções. Então, vem agora ou perderá a vez. Ou perderá a vez é a coordenada sindética alternativa. E a primeira oração é a coordenada assindética. Conclusiva e explicativa. Prestem bastante atenção nessas duas, porque essas duas têm uma conjunção em comum, sendo que elas vão ter uma diferença aí na hora de identificar. Então, a primeira, conclusiva, expressa a ideia de conclusão. Você vai poder utilizar essas conjunções conclusivas na sua conclusão da redação do Enem. Logo, portanto, pois, depois do verbo. Esse pois aí a gente não inicia com ele não, tá, gente? Oração não. Então, olha os exemplos. Vives mentindo. Logo, não mereces fé. Então, logo, dando ideia de... Esse logo não mereces fé vai ser a coordenada sindética conclusiva. Ele é teu pai. Respeita-lhe, pois, à vontade. Tá vendo que tá depois do verbo esse pois? Ó, respeita-lhe, pois, à vontade. Se estiver depois do verbo, o pois vai ser conclusiva. Se estiver antes do verbo, vai ser explicativa. Anotem isso, tá? Raimundo é homem são, portanto, deve trabalhar. Então, portanto, deve trabalhar é a conjunção, é a coordenada sindética conclusiva. E a explicativa, gente, exprime ideia de explicação. Por favor, não confundam o porquê da explicativa com a causal. Eu expliquei isso lá na oração subordinada adverbial, vou explicar novamente. O porquê junto, quando aparecer no sentido de pois e tiver vírgula antes dele, quer dizer que esse porquê é coordenada sindética explicativa, tá? Se não tiver vírgula, quer dizer que vai ser adverbial causal. Anotem isso. Leve-lhe uma lembrança que ela aniversaria amanhã. Esse que tá dando a mesma ideia de porquê aí. O que vai aparecer geralmente como conjunção explicativa. O cavalo estava cansado, pois arfava muito. Pois também conjunção explicativa. Não minta porque é pior para ti. Porque também é conjunção explicativa. Agora vamos voltar aqui, gente, uma coisinha. Se eu perguntar para você a classificação, você vai lá falar para mim. Nem falava, por exemplo. Coordenada sindética aditiva. Agora, se eu perguntar para você assim, isso eu falo para vocês, quem tá comigo desde o 8º ano, desde o 8º ano eu falo isso, tá? Se eu perguntar qual é o valor semântico da conjunção nem, você não vai falar aditiva, você vai falar adição, soma. Qual é o valor semântico da conjunção contudo? Oposição. Qual é a classificação? Adversativa. Qual é o valor semântico da conjunção ou? Alternância. E a classificação? Alternativa. Qual é o valor semântico da conjunção logo? Conclusão. E a classificação? Conclusiva. Qual é o valor semântico da conjunção pois? Explicação. E a classificação? Explicativa. Tudo bem, gente? E se eu pedir para separar as orações que eu vou pedir, geralmente você vai colocar qual é a coordenada assindética e qual é a coordenada sindética. Pessoal, a alternativa pode ser que ela apareça com duas conjunções. Por exemplo, ou estudo ou trabalho. Neste caso, não vai ter a coordenada assindética, tá? Porque, ó, ou temos duas conjunções, então as duas serão coordenadas sindéticas alternativas, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp. Não deixem de anotar tudo que está aqui nesta videoaula, tá? Estou aqui porque deve Um abraço.